Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando esta história. Estamos iniciando mais uma viagem e, como diz o convidado desta manhã, entrando no clima, né, para podermos ter aí mais uma história. Vamos conversar com Rogério Sarralheiro. Nós já tivemos, até me perguntaram hoje, tá repetindo? É que nós tivemos tantos problemas naquela live que nós fizemos que ele aceitou fazer de novo. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a Black Music no Brasil, obviamente cristã, né? Mas teremos com certeza mais uma hora agradável aí, conhecendo histórias, composições, bastidores, né? Agradecendo aí a turminha toda chegando. Ontem estávamos com Wesley e Marlene, ontem também tivemos uma bem legal, como diz o pessoal, um papo cabeça com Silvério Pérez, né, conhecendo aí muitas ligações, e eu estou impressionado com as conexões que nós nem sabíamos, né, dos estilos se cruzando nos bastidores, as referências. Então, bem bacana aí, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que temos o podcast que você pode achar lá no Spotify, tá? Que é o História da Música Cristã no Brasil. As lives estão todas... essa madrugada foi atualizado, as lives estão todas no Facebook. O YouTube, vocês têm um pouquinho de paciência que o YouTube dá trabalho. O YouTube dá trabalho, mas estamos subindo as lives também para o YouTube, tá bom? Então, vendo aqui as figurinhas. Seguinte, pessoal, foi criado aí essa semana um grupo de WhatsApp. A galera que quiser depois me avisa lá no direct que a gente inclui para continuar conversando de música. E ele já está aqui, hein? Bora conversar. Entramos no clima, vamos falar um pouquinho de música. Com as mãos para cima, essa hora. Minha esposa que está meio cismada, dizendo: todo dia você faz live no horário do almoço, é complicado. Eu falei: desculpa, mas vamos lá. Rogério, seguinte, nós estávamos e falamos aí sobre as referências, e hoje eu queria entrar um pouquinho mais na própria história do Templo Soul, né? Quando você começa ali, o cenário, você já tinha comentado sobre as suas bases, e queria retomar a conversa, você contando como é que foi a aceitação quando você formou o grupo, começaram a se apresentar, como é que as pessoas começaram a ver esse lado da música, essa coisa mais black, como é que foi isso? Cara, foi uma época muito legal, né? Uma época muito bacana, porque, assim, eu lembro que a gente gravou o disco, né? E a gente, assim, primeiro semestre de 99, a gente colocou em algumas rádios, né, e tal, e distribuiu, né? Uma dessas rádios, cara, é interessante que a gente tinha amigos em comum, que se conheciam, tá? Eu dei pro... Na época era o Duda Baguera, né? Acho que na Era gospel? Gospel. Na gospel. A Gospel, né? Inclusive, cara, um cara que pode agregar muito é o Duda, hein? Cara, Tem 2 semanas que eu estou esperando ele confirmar a data. Não, vamos fazer tal dia. Mas tá na minha lista. olha, é demais. Ali tem história demais, né? E aí, cara, eu lembro que tinha um amigo em comum, né? A gente tinha um amigo em comum. Ele falou: cara, escuta esse som e tal. Ele falou: tá bom, né? Ele falou: pô, cada coisa que a gente escuta aqui, amigo, e tal, e aquela coisa assim, né? E aí, beleza, passou um tempo assim. Aí um amigo de, isso, você não ouviu o disco, né? Você não ouviu? Ouve, cara. Ele falou: pô, ouve que é a sua cara, ouve que você vai gostar. Cara, foi mais dito e feito. Ele ouviu, cara. Assim que ele ouviu, ele colocou. Mas foi engraçado, cara, que a maioria a gente não tinha estratégia de nada, né? A Uhum. maioria daquilo que a gente mandou o disco todo, né, pra rádio. Mano, aí eles começaram a tocar tudo. Foi muito louco. O pessoal começou a tocar tudo, entendeu? Sem critério nenhum, mano. Aí começou a tocar uma música numa rádio, outra em outra, outra em outra. Porque era muito diferente, né, pra época, né? Sim.
louvor era bem assim, era bem diferente, né? E assim, a gente vinha nessa coisa mais assim, não tinha música assim, no rádio cristão não tinha música, né, dessa maneira. Tinha aquela coisa mais rock, né? Isso, Tinha... o Black, falando aqui de São Paulo, inclusive, entrou aqui, até já comentou, Lincoln Lira, que foi guitarrista de uma Ô, banda, Lincoln! você sabe, uma banda também aí, o Renassou, né, que era Renassou! uma referência também nesse estilo. Demais, cara. Inclusive, depois eu já ouvi um pouco a impressão que ele tem da diferença do Black de São Paulo e do Rio. Depois eu quero Ah, ver a é? tua análise. Eu queria saber isso aí. Eu queria que você depois falasse a tua análise aí, quais são as Cara, grandes diferenças do Black de São Paulo e do Rio. não, então, eu acho interessante isso daí, né? Porque nós estamos dentro de um país, cara, que é muito diverso, né? É incrível. Tem uns amigos meus lá de Juiz de Fora, mano, os caras tocam demais, bicho. Sabe? Então, assim, tem uma galera, assim, muito musical. Eu fui pra Bahia, né? Um tempo, fiquei uma semana lá, né? Nessa época do começo da banda. Cara, o povo toca demais ali, mano. Demais, demais. É um povo musical, né? Muito. Então, assim, é incrível. O nosso país, eu acho demais, cara. É uma coisa maravilhosa, né? Pô, mas depois eu quero saber essa impressão do Lincoln aí. Depois você me, você Pode me passa essa deixar. onda aí. Agora, assim, a diferença que eu penso, né? Cara, eu acho assim, são sotaques diferentes, cara. Eu acho bacana, entendeu? Se é diferente, eu acho legal, eu acho que é positivo, né? E acho que tem que ser, né? Tem que ser diferente. A gente até falando da cena Black em São Paulo, eu tinha a sensação que o Black em São Paulo ele tinha um lado muito forte, que era aquela questão do vocal, os corais, né? A Pedra Viva talvez seja o grande agregador ali nos anos 90 da música Black em São Paulo, se eu não estiver errado, né? Ela fluía dali, era a grande referência. Você até comentou da importância do Pedra na sua vida, como questão de igreja e tal. Mas você tinha muito aquela linha, eu sou ruim dos termos, mas assim, o Robson Nascimento, aquela coisa mais vocal, Tá. melisma, enfim. Né? Você tinha os corais, aquela coisa bem americana. Você chega com uma outra proposta de Black. Né? Esse teu estilo ele sempre foi com os metais, essa coisa mais dançante. Bastante, isso. Ah, e ali basicamente eram vocês que faziam aquilo em São Paulo, naquela época. Então, e até, ó, engraçado, né? O Robson Nascimento foi meu professor, cara. Olha Assim, aí. pô, meu professor, eu estudei com ele pelo menos um ano direto. Assim, e o engraçado é o seguinte, né? São visões diferentes, propostas diferentes, tudo. Só que é engraçado que nessa época que a gente lançou tinha uma lacuna, cara. Entendeu? A lacuna qual era? Vamos tentar, assim, mais ou menos colocar aqui qual que era o cenário. Meu, o que se lançava de diferente era mais rock mesmo. Entendeu? Uhum. É, a gente tinha o Kadosh, tinha a banda Rara, tinha essa galera que fazia som na época. Só que era, como é que eu posso dizer? Era pontual, sabe? Era uma coisa pontual, assim, as músicas. O que se tocava no rádio era mais aquela coisa do louvor. O pessoal pensava o disco, pegava aquela música mais louvor, assim, e colocava na rádio, entendeu? Ninguém se Uhum. arriscava, entende? Então, a visão o que eu vejo é que, pô, quem estava ouvindo, o ouvinte, queria ouvir algo diferente, entendeu? E aí foi o que aconteceu, entendeu? Foi o que aconteceu. Foi a caixa d'água que estourou Cara, no caixa gospel? d'água começou a tocar muito. Um abraço, Chacal Tecla, te amo, irmão. Ó, Né? tá aqui. Da gringa, isso aí. Ó, acho que a primeira música que eu ouvi no rádio foi Eu Digo Sim, né? Eu digo sim, Ah, sim, sim para Jesus e bababá. Ouvi bastante o 1010.000 também, inclusive sexta-feira agora sai um review que a gente fez do 1010.000, 1010.000 versão 2020 lá no canal do Templo Soul, né? opa! O pessoal pode conferir, muito talkbox para quem gosta, inclusive. Então, ó, fica ligado.
E aí, cara, a caixa d'água de repente começou, né, desses monte de. A gente mandou o disco inteiro, né? Tipo, meu, sem critério nenhum. Aí o pessoal começou a tocar mais a caixa d'água e ficou mais a caixa d'água mesmo. Entendeu? Que Pra você. tinha toda uma. Além do estilo, tem a letra, né? Tem aquela coisa. Então, era uma letra comum, né? Dos anos 90, aquela coisa antidrogas, né? Tinha até aquele slogan, né? Sou careta, drogas bar, né? Verdade. Adesivo de Aqueles, carro, um monte. isso aí é uma coisa muito comum, né, cara? Nos anos 90, a mensagem antidrogas era uma coisa muito comum, assim, né? E é engraçado porque hoje, cara, a droga tá muito mais. Meu Deus do céu, o negócio tá muito mais pesado e Sim. pouco se fala disso daí, mas eram coisas da época, né? Eram coisas da época, é muito legal. Vocês lançaram como independente. A Bíblica da Paz, ela tocava na rádio naquela época, assim, era muito. Sim, Tocava, não tocava? sim, sim. A Bíblica desde o Exaltai, né? Uhum. Tinham músicas que tocavam, né? Tavam. Desde o Exaltai, né? E essa época também que a gente lançou, depois, logo em seguida, saiu o Rio de Unção, né? Eu lembro que nessa época Ah, também tocava o Rio de Unção, né? A música baita CD, inclusive, da Bíblica da tocava. Paz. Já com mais composições nacionais, né? O Rio de Sim, Unção. sim, isso mesmo. Então, o Rio de Unção você participou? Participei, participei. Na verdade, eu participei de mais dois discos depois ainda, né? Ah, ok. Então Foi o Novo Tempo, o Aviva-me, Novo Tempo e o Aviva-me eu cheguei a participar ainda também, né? certo. Então vocês fazem ali aquele primeiro CD que é diferente, é uma musicalidade realmente bem diferente do que tocava na rádio. Só que aí vocês vão, eu não lembro quanto tempo depois, mas vocês gravam o segundo CD, a capa preta. Pretinho, não desista. Isso, 2 anos isso. depois. 2 anos depois. Mas ele tem uma pegada diferente do primeiro. Era a questão da própria banda criando a sua identidade. Como é que foi a questão do segundo? Então, mas eu acho mais legal quando alguém faz a leitura, assim. Qual que é a Uhum. diferença que você vê? O Eu, que eu você acha? achei. Então, eu achei o segundo, eu acho ele mais para aquela linha do Black que já tinha em São Paulo. Eu nunca lembro os termos, mas eu não achei ele tão agitado ou dançante como diria o primeiro, né? E como é o terceiro. O terceiro é anos 70 total, é aquela coisa. O segundo, eu acho que ele é o mais tranquilo dos três, desses três primeiros. É a sensação que eu tenho. Então, só que ele, por exemplo, em alguns pontos ele é mais R&B, né? Ele Uhum. é mais, tem, por exemplo, Você Me Faz Feliz, Existe Solução, tem umas músicas assim, mas tem aquela coisa do Não Desista, né? Logo do começo, tem, sei lá, vamos pegar uma música que a gente toca até hoje lá, Pista do Céu, Lista do céu. né? Isso. Eu Entendeu? acho que realmente Que é, acaba é sendo a. a faixa mais dançante, assim, Isso. entendeu? Mas, assim, é um disco diferente. É um disco que tem a participação do Lu, né? No Uhum. 25 horas, tem a participação do Alpiste, entendeu? Então, acho que isso, toda essa gama de coisas que aconteceram, né? Acho que, assim, se fazer segundo disco é muito mais difícil que fazer o primeiro, né? Então, Interessante. assim, a gente fez realmente um disco totalmente diferente do primeiro, na minha opinião, né? A gente saiu um pouco do primeiro para fazer um disco diferente. É meio complementar até, tá? Hum, Então, assim, o que não tinha no primeiro, a gente fez no segundo. Não é um disco tão acústico como o primeiro, entendeu? Então uhum. aí a gente fez no segundo. Então, assim, é meio Hum. R&B, tem umas coisas Isso. eletrônicas, né, cara? Uma coisa assim dos anos 90 que existia, que era influência nossa que a gente gostava. Mas, ao mesmo tempo, foi aquela coisa assim, meu, a gente é setentão, né, bicho? Ah, Aí ok. no terceiro eu acho que a banda se afirmou mais, assim. A raiz da banda, o que é, né? Vamos dizer, ela Tudo se no encaixa mais no terceiro. terceiro. Tudo no terceiro. Desde a questão da arte, genial ali, aquela.
Você olhava, opa, né? E o estilo mesmo. Você falou das participações, então no segundo você já tem essa questão com o rap, que é outra. É uma junção muito bacana que vocês fazem, talvez seja a banda. Teve uma época aí, eu não vou lembrar agora, talvez se o Lincoln ainda tiver, né? Teve uma fase ali nos anos 2000, todo mundo queria incluir rap nas músicas. O Lu, eu acho que ele deve ter, sei lá, deve ter umas 200 participações. O rei Todo, das participações, né, mano? cara, todo mundo. Teve uma fase que todo mundo queria gravar com o Lu. É nessa questão do rap. Mas a naturalidade que vocês trazem com isso, inclusive com o DJ Alpiste, nessa que tem telefone? Telefone. Segundo Telefone, disco. não é? O DJ Alpiste, inclusive, o DJ Alpiste que é o cara em São Paulo do rap que talvez estoure primeiro, né? Que tem uma repercussão maior Sim, ali. cara. E Sim. ele A gente vem. acho que tinha o juízo final. Claro, respeitando a história, Sim, né? Tinha uma galera antes e tal. Mas, cara, eu vejo que o Alpiste foi o cara que deu a cara pro negócio, assim, a estética, acho que vem dele, assim, primeiro, foi o primeiro disco, assim. Eu lembro do primeiro disco do Alpiste, cara, transformação. produção do Macari, assim. Cara, era um som Aquele primeiro. pesado. Esse primeiro disco. Tá lembrando aqui da questão dos Racionais. Mas os Racionais, eles vão estourar na MTV em 2000, né? Não, não é em 2000. Que Não, é aquele. não, era antes, meu, Foi antes, foi antes. Os Racionais estouram na metade dos anos 90 com a questão lá da música do Carandiru lá, esqueci o nome. Mas que realmente a MTV, Diário de um Detento. Diário de um Detento. A MTV, de fato, é uma peça ali nessa questão do Racionais impressionante. Mas o DJ Alpiste, o Transformação, ele vem do Kadosh, lança o primeiro. Cara, ele tem umas músicas absurdas Não, nesse. e a Mas estética, né, cara, de ter sempre um cara cantando, fazendo vocal. Tinha o Silveira, ele. Fábio. Agora, vamos falar um negócio aqui. Eu acho que é uma das capas mais feias da história da música cristã no Brasil. Que o Alpiste não nos ouça. Cara, aquela capa do Transformação é muito ruim. Depois ele muda completamente. Mas a primeira é muito feia. Mas acho que era a época, cara. Sabe Também, o que claro. me lembra a capa? Me lembra um pouco os discos do NWA, né? Então era aquela coisa meio gangsta, assim, né? Isso. Ele vestiu, ele sempre teve isso, que é algo que eu tenho a sensação que o Lu já foi para outra linha, né? Apesar que tem um arrependa-se que eles estão na capa daquele jeito e tal, mas não, o Lu se descolou na questão do estilo. Mas de fato o rap, voltando à questão, vocês têm uma naturalidade de jogar esse estilo com o rap que eu não lembro de outra banda que faça isso assim tão bem Eu sempre feito como. gostei. Cara, eu sempre gostei de rap. Eu acho que o rap, cara, olha só. O Lincoln pode comentar aí, ver o que ele acha. Mas eu acho que o rap tem uma força muito grande, cara. Porque assim, a gente, na música da gente, às vezes não cabe falar de certas coisas. Porque é muito feliz, cara. Né? É isso. Pode fazer até uma coisa assim, um pouco mais assim, mas, cara, o rap, com a base, assim, e tudo, ele tem uma força, cara, para falar de coisas que a gente não consegue dizer. Então, Uhum. assim, isso daí eu acho fantástico. Sabe? Ele- Então, assim, por exemplo, se você quiser entrar num assunto mais denso, mais profundo, cara, você, em vez de cantar, você começar a rimar, cara, isso daí eu acho que é maravilhoso e acho que tem uma força muito grande, entra realmente no coração das pessoas. Então, assim, eu gosto demais. É, o CD que vocês fizeram, que está um pouquinho mais na frente, a gente vai chegar lá, mas aquele CD que você faz, Apocalipse 16 e Templo Soul, que é outro dos grandes, cara, já falamos isso na outra live. Sim. Cara, é um CD assim que você pega as letras. O rap tem isso, você tem que ter boa letra. O Sim, destaque do rap é a mensagem. sim. Né? Então, o Lincoln está dizendo que a força é na classe D e E. Cara, eu não sei, hein? Eu acho que o rap já passou essa fronteira. Meu, Eu acho que meu. tem uma galera aí mais de Não, mas cima. o que ele está falando é assim, por exemplo, alcança majoritariamente, vamos dizer, né? O que ele está falando é isso.
Uhum. É uma coisa assim por exemplo, um estilo congregacional acaba não conseguindo Sim, pegar e abordar a realidade dessas pessoas também, né? sim, sim. Agora, o que acontece? Cara, os playboy gostam pra caramba. Tem, cara. E tem uma maneira, exatamente, o que eu ia dizer assim, as críticas nas letras que vocês fazem naquele CD, no, no e as parcerias Templo Soul, Apocalipse, Render, cara, tem cada pancada, como diz uma das músicas, chicote estrala, né, cara? É um negócio assim que vocês batem com uma maestria que, de fato, aí é o que o Lincoln colocou. Você não consegue ter esse espaço na música de outra maneira. Você tem grandes músicas com críticas sociais, claro que tem, tem letras fantásticas, mas nesse ponto realmente é uma Não, coisa então, mas, ó, impressionante. você vê, mas assim, nos meus discos eu não tenho tanto isso. É uma coisa pontual, é uma coisa mínima, se você for ver. Sim. É um disco mais alegre, entende? Mas assim, o que acontece? Quando, pô, junta o Apocalipse e assim, vendo a história do, do, do grupo, tal, história do grupo, mano, é a melhor coisa a gente falar sobre isso, né? Eu não sei, foi você também e outras pessoas me falaram nesses dias. Cara, eu escuto Chicote Estrala, parece que é o jornal de hoje. E é um pouco isso. Eles Você são olha absolutamente para um discurso, atuais. você fala, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco você olha para o outro e fala, meu Deus do céu, como pode? Né? Cara, Então a gente fica assim, cara, dividido, né? A gente está num país polarizado, cara, demais, assim, o lance da política tá um negócio assim que, tipo assim, se você fala qualquer coisa, o nego já te rechaça, assim, e do outro lado você fala outra coisa com outra opinião, o nego te bate, assim, você fala, puxa vida, a gente não consegue conversar. É complicado. é isso Mas, aí. mas cara, a gente vê os níveis de cara, olha só, e na música eu cito o Celso Daniel. Até hoje, cara, o negócio ecoa, mano. Ressuscitaram de novo esses dias esse troço. Então, cara, para você ver como é, né? Tem Como é uma, essa coisa tem uma que eu não sei se é eu não sei se é do Templo Soul e Apocalipse, porque teve um CD que o Lu lançou na época, bem nessa época, que é o da Alma, que você participa, inclusive. Você participa no da Alma? eu fiz Você fez muita coisa bastante com o Lu. produção nesse disco. Tem um desses CDs que tem a música lá, É Mentira. Você faz Sim, o back dessa música. É sim, no sim. Templo Soul e enfim, Não, é no Dalma. É no é no Dalma. Down. Tá, mas eu lembrei porque assim, o riffzinho é a tua voz todinha, né? É mentira. Ah, é É isso aí. mentira. Cara, a letra daquela música, você joga e diz, cara, essa música foi composta em 2020. Sim. Porque ela bate absolutamente com tudo. E você falou um negócio bacana agora que eu já tinha, assim, suas letras no estilo do Templo Soul é para cima, é alegre. O Lu é para baixo nesse aspecto, né? O negócio com ele é pesado. Cara, a Sim. junção, vocês conseguiram trazer assim aquela pegada mais animada com o Lu e ao mesmo tempo vocês desceram um pouco o tom da alegria. Sim, sim. Ah, eu sou muito fã dessa junção, viu, cara? Espero que um dia vocês Que gravem legal. outro. Que legal. Acredito que a turma que está aqui também concorda, né? É uma junção assim espetacular. Então, mas a gente já está falando lá na frente. Você comentou dessa busca de identidade, não busca de identidade, calma. Mas você falou que vocês chegaram para o terceiro e falou, cara, nossa pegada é 70. E Sim. aí vocês lavam a alma, né? O CD é maravilhoso. E quanto tempo do terceiro para o DVD? Você Rapaz, lembra? do terceiro pro DVD, pro disco do DVD, acho que foram uns 2 anos, 2 ou 3 anos, mais ou menos. Porque o DVD ele tem toda essa. O DVD é na pegada do 3, né? Porque assim, tem o 3. Aí vem o que a gente fez com o Lu. Certo. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, cara. É Pô, nessa época aí. tipo assim, por exemplo, tem o terceiro, a gente fez o com o Lu, demorou 1 ano e meio mais ou menos. Aí talvez mais 1 ano, né? Então 2 anos e meio, alguma coisa assim.
O DVD do Apocalipse sai primeiro que o de vocês, não é isso? Sai antes. Isso. Sai antes. E você já participa no DVD do Lu. Você está lá com a. Você faz o DVD inteiro, né? Você é músico do DVD, não é isso? Isso. Isso. E tem um lance que você traz no Sem Que Época, mas você é um dos primeiros que eu vi. Agora muita gente usa, mas você tem aquele lance lá. Eu não, me desculpa que eu sou leigo, tá? Eu sou culto. O negócio que você põe na boca e. Você faz muito isso. Eu gosto demais. É, Vamos dizer, isso aí é algo que a gente, que eu ouvi muito, né, cara? Eu ouvi muito na década de 80, os discos do Zap, essas coisas assim. Então, são coisas que ficam vamos dizer, ficam na alma da gente e a gente descobre como faz e põe para fora. Né? entendi. Inclusive, nesse 10.000, esse 2020, tem bastante. Tem muito, né? Tem bastante. O pessoal que gosta, cara, vai gostar demais. Vai curtir demais isso aí. Eu vi essas músicas que você fez agora de louvor, a gente vai falar nelas daqui a pouco. E tem uma que você coloca, né, bastante disso no final da. Você usa bastante nos embalos do louvor, né? Que você. No balanço do louvor. No balanço do louvor, isso. Que coloca, usa bastante. O Gabriel aqui falou que o seu som está um pouco baixo. Não sei se eu vou falando mais alto, eu tô sem mic. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Então, aí naquela fase vocês saem, tem o DVD, o DVD ele é muito o clima do terceiro, e tem ali nesse período também tem algumas gravações, e aí eu queria que você falasse um pouco, que tem um dos integrantes do Templo Soul dessa fase, que é a parceria, cara, impressionante como vocês se completavam, que é o Ale, né? Inclusive, ele flertava já com lance mais MPB, ele tem uma pegada meio. Cara, o Ale, ele era capaz de cantar qualquer coisa, mano. Impressionante. Era, assim, uma coisa assim, é muito natural dele, sabe? Ele cantava qualquer coisa, né? E essa coisa MPB dele, esse lado, era muito forte, cara. Muito, muito, muito forte. No disco do Lu tem algumas coisas que a gente fez, que a gente fez com o Lu, aquela... Ai, meu Deus... Como é que é o nome? Um passeio, tá? Isso. Que tem uma coisa meio trip hop ali, tem uma base meio assim acelerada, mas com aquela coisa da MPB, né? E tem o samba rock. Como é que era o samba rock é muito legal. Eu lembro, escutava pra caramba. Te louvarei até o dia te louvarei até o dia clarear, que aí as nações irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor em todo lugar. Né? Te louvarei. Essa tá no 3 ou tá no Apocalipse? No Apocalipse tem pro Soul. Certo, certo. É uma fase muito junto, né? E aí vocês têm o baque, né? A gente pode dizer, foi uma tragédia, né? Ele teve um problema. Assim, para quem não sabe, vou tentar resumir a história, né? Ele estava estacionou num lugar para fazer alguma coisa, não lembro direito, era tarde da noite, entende? Caminho para casa, né? E aí o pessoal abordou ele, levaram ele para dentro do carro, né? Assim que ele estava saindo, levaram ele para dentro do carro. E tinha um cara no motorista, ele estava no banco do passageiro e tinha um atrás. Pediram a chave, ele foi pegar a chave, acho que o cara de trás se assustou, achou que ele ia sacar uma arma e atirou a queima-roupa na nuca dele. Ele consegue chamar socorro. Naquela madrugada meu telefone tocou e eu saí correndo, cara. Né? Saí correndo, pedi ajuda do Alberes, na época o percussa da banda, a gente saiu correndo atrás dele, lá onde ele estava, em Guarulhos, né? Outro município daqui de São Paulo. E a gente... Pô, eu me deparei com uma cena que era ele todo ensanguentado, cara, na maca. E, pô, eu tive a responsabilidade de chegar e passar a notícia para a mãe dele. Né? Mãe dele hipertensa, assim, muito nervosa. O pai dele também, assim, muito nervoso, né? Com tudo isso daí. Mas, graças a Deus, eu consegui
dar essa notícia, conseguir ver onde ele estava, se ele estava bem, como é que ele estava, né? Uhum. E, assim, aconteceu tudo isso, mas Deus, ele tem, eu vejo que, agora de longe, eu vejo que Deus, ele tem um plano sempre, né? O Ale ficou um ano com a gente ainda. Depois de um mês, cara, foi por um milagre, assim, porque o fato dele não ter falecido foi a diferença da finura de uma folha de papel, cara. Porque se tivesse avançado um pouquinho mais o projétil, ele tinha perdido a vida ali na hora, entende? Então, assim, Deus tem propósito. E, assim, o Ale teve um contato próximo com a família, ele testemunhou demais, assim, em vários lugares, como ele foi livre disso e tal, né? E Deus, eu creio que Deus estava trabalhando o seio familiar dele ali, e com a gente também, cara, né? A gente viu algo que era o livramento de Deus, assim, uma coisa muito clara, sabe? Foi uma coisa que a gente, que eu pelo menos, cara, que vi tudo aquilo de muito perto, eu fiquei assim muito abalado, mas também dei glória a Deus assim até, sabe? Pô, meu irmão partiu, né? Mas Deus deu uma chance a ele, né? Cara, ele ficou tão bem depois de um mês, te retirou o projétil. Depois do mês, o médico falou para ele: ó, você só não dá de cabeça quando você for jogar bola. De tão bem que ele ficou. Ele ficou um ano bem, cara. Um ano. Mas o que acontece? O cérebro, ele estava voltando, buscando voltar para o lugar. Entende? Ele sofreu vamos dizer, um deslocamento. E ele estava tentando voltar para o lugar. Nessa que ele está tentando voltar para o lugar, ele tinha algumas convulsões noturnas. Entende? E numa dessas convulsões noturnas, ele teve uma parada respiratória. E aí ele partiu. Entende? Assim, foi um choque para todos nós. Eu mesmo tive uma crise meio de identidade. Pra você ter ideia, depois do enterro, assim, né, cara? O pai dele, assim, a forma como o pai dele estava chocado com aquilo. Depois do enterro, cara, eu não sabia o que fazer. Eu peguei umas vozes para editar, umas coisas que eu tinha para fazer, porque eu não conseguia lidar com a situação, sabe? Então, eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa, porque eu não conseguia lidar com aquilo, né? Para mim era muito, sabe? Eu falei assim, pô, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu preciso, né? Trabalhar, preciso fazer alguma coisa, porque eu não consigo lidar com isso, né? E isso afeta a nossa criatividade, afeta a nossa, né? É uma coisa difícil. Lidar com a perda é uma coisa difícil. Mas, Ainda mais uma cara, banda tão pra cima, né? sim, sim, mas assim, cara, eu aprendi uma coisa. Perder para o Senhor é a melhor coisa que tem. Quando você consegue enxergar o plano de Deus, assim, visto como um pouco mais de distanciamento, a gente começa a entender certas coisas, né? E, assim, ver o trabalhar de Deus na família, nas nossas vidas também, entende? A gente começa a entender um pouco melhor o que Deus, vamos dizer, o que o Senhor estava querendo dizer naquela hora, né? O Ale foi um querido e a gente, o que a gente pensa, o que eu penso agora? Cara, a gente tem que viver bem, tem que viver em santidade, viver em comunhão com Deus, aproveitar o nosso tempo aqui, fazer o que Deus, cumprir o propósito, para que a gente possa rever essas pessoas, né? Se eu quiser rever o Ale e cantar com ele de novo, cara, eu tenho que viver bem para o Senhor, porque ele cumpriu a carreira dele aqui, entendeu? Então, assim, Entendi. temos que fazer Teve, isso aí. teve gravação nesse período, esse um ano? Vocês gravaram alguma coisa, compuseram Não, alguma coisa? não, Não tem. não, não. Realmente foi um período que a gente estava muito apreensivo, assim, né? Foi depois do DVD, entre o DVD e a volta de Jesus, O o retorno. seguinte, o Então, você retorno. vê que o retorno teve um hiato grande, né, cara? Entre Uhum. uma coisa e outra. Porque isso afeta. Então, assim, porque como a gente fazia eventos, essas coisas todas, fazia tudo que se fazia,
Mas é difícil você criar alguma coisa nova, né? Quando você lida com a perda, cara, não é fácil, né? Imagino. Então, assim, Deus sabe de tudo, né? A gente não teve gravações, assim, relevantes nesse período, né? Mas, amém. O Senhor sabe. Agora, depois de tantos anos, assim, você compôs, fruto dessa experiência, no novo CD, uma música que você identifica, assim, que é fruto já dessa reflexão, passado esse tempo. O próprio CD é um CD no meio termo, né? Eu achei muito legal porque ele tem ele usa o estilo ali do retorno de caracteres e tal, tem essa pegada, mas ele não é tão 70 como o 3, né? Isso. Mas ele tá no meio termo. Então já é fruto dessa nova fase, né? Dessa reflexão que vocês tiveram. Sim, é isso aí. É isso aí. E aí a gente faz um DVD, um registro visual dessa época, né? Desse disco. Cara, mas No, isso tudo você vê, é muito louco, assim. A gente falar de perdas, de tudo isso daí, é uma catarse, né? uhum. Porque você, né? Desculpa, cara, tô querendo espirrar. Ô, socorro! Espirra, tá todo mundo longe, tá tranquilo. Não, você... Você sabe que Esse pessoal tá com medo de vírus de computador, né, cara? Vai que eu eles também. aí, nego Você pega a sabe capa que destrói. espirrar e tossir em público virou um negócio agora assim fenomenal, né? As pessoas ficam assim meio desesperadas quando vem, é Não, um negócio engraçado. o cara espirra, o outro chega lá, coronavirus, né? Aqui em casa virou meme, né? Tem um filme, tem um desenho Monstros S.A. Não sei se você vai lembrar, você tem filho, você já deve ter assistido. Eu não Que, assisti, cara, mas eu né, lembro. cara, esse Monstros S.A. é engraçado porque eles acham que os seres humanos são tóxicos. E aí quando um bichinho lá toca numa criança, tipo assim, criança, cara, mas vem assim, bombeiro, polícia, helicóptero, eles pulam em cima do cara para isolar, né? E o Lá, coronavírus está quase fazendo isso. Quando alguém espirra com assim, certeza, surge gente de todo lado. com certeza, com certeza. Muito bem, vamos continuar falando das composições e das parcerias. Então, Vamos. mesmo tendo esse ato entre o retorno de Jesus aí do CD, você continuou participando de outros trabalhos, produzindo? Sim, sim, sempre produzi bastante, assim, né? Produzi vários grupos aí, fizemos várias coisas, né? Várias ações e tudo, né? Como Mas foi? pode falar. Assim, só dizendo, como é que você se descobriu produtor? Como foi que surgiu esse teu lance da produção? Boa, boa. Então, cara, eu sempre gostei né? Eu sempre gostei dessa coisa da combinação, né? Isso é desde moleque, assim. De, pô, como é que é tocar com outro, né? Ó, que engraçado. Eu era de uma igreja, né? A igreja do meu avô. Era uma congregação da Igreja Evangélica de Pinheiros, que tem até hoje ali na Morato Coelho, ali na região lá da Vila Madalena. Era uma congregação que tinha na casa do meu avô, né? E aí começou, né, ali na Cesefredo Fagundes, ali para aqueles lados ali, alugou-se um salão e tinha uma igreja ali. E eu tocava sozinho, né, cara? Então era aquela coisa meio tipo, né, um menino de 10 anos tocando guitarra pro pessoal, né? Aí, cara, quando eu fiz mais ou menos uns 13 anos, nós mudamos de igreja, 14 anos, eu fui para uma igreja perto ali que se chamava Brasil para Cristo Renovada. E tinha uma banda ali, né? E eu, tipo, sabe quando você entra naquela banda, você fala, uau, tem uma banda, cara, tá acostumado a tocar sozinho. E aí, cara, comecei tipo assim, meu, o que cada instrumento faz, né? Você fica assim, né? E assim eu passei, vamos dizer, um tempo até com 17 para 18 eu entrar na Bíblia, né? Eu servi o quartel também, então eu, às vezes chegava fardado
pro culto e ia tocar, era muito engraçado. E essa época, cara, de 18 anos, foi uma época fundamental para mim, porque eu tinha um trabalho secular, trabalhava no escritório, e eu, cara, eu queria ser músico, e eu queria viver de música, queria fazer música, era mais forte que eu, né? Aí você vai falar pro seu pai, pra sua mãe fala, você tá maluco? Ah, meu Deus, e aquela coisa toda, normal, né? Só que meus pais, eles têm uma coisa assim, né? Um coração também meio missionário, assim, eles entenderam bem isso depois, né? E aí, cara, peguei a rescisão, cara, e comprei tudo de instrumento, comprei o que podia de instrumento, sabe? E fui me descobrir nessa área, né? Deixava minha mãe doida, tocava bateria o dia inteiro, né? Tipo, né? Fiz isso, assim, né? Comecei a explorar isso de maneira... E fui dar aula, né? Dei aula assim, cara. E isso me ajudou a entender o que cada instrumento fazia. E depois eu comecei realmente a programar. Um amigo meu comprou um módulozinho, né? Tipo, uma coisa assim, um quadradinho desse tamanho assim, que fazia umas programações. Você conseguia programar uma bateria, você conseguia programar um riffzinho de teclado, um baixo e bababá. E aí, cara, ele deixou aquilo comigo um dia, mano. Aí eu, sabe, desesperado, fazia um monte de coisa. Aí entreguei pra ele com um monte de coisinha feita, né? E aí eu falei, pô, cara, eu preciso aprender a fazer isso aí, né? Na época tinha um cara que fazia isso muito bem, que era o Woody, né? O Woody que era ali ele tocou no Troid, né? E virou produtor. Isso, Ele tocou em Vencedores. Produziu muito Vencedores. Soraya Moraes, ele produziu todo mundo, cara. Essa época aí dos 90 aí, né? Essa marca do teclado, do sintetizador, ou o nome que vocês dizem, era muito forte. Muito bem, então eu ficava olhando ali, colava nele e ficava de olho assim, pô, como é que você faz? Pô, eu tenho meu teclado, aí eu conecto ele no computador e bababá, eu falei, opa! E aí eu fui correr atrás disso daí, né? Mas eu acho que a base da produção dessas coisas todas, cara, é você ouvir muita música, né? Então, assim, eu ouço muita coisa, cara. Gosto de ouvir coisa nova, né? Que nem minha filha Now United agora, cara. Né? É essa onda do momento total, né? Vamos dizer, aquela coisa adolescente, assim. Mas, cara, é muito bem feito. Se você for ver a produção da coisa, é muito, muito, muito bem feito, né? E assim, eu acho interessante, né, essas coisas, esses movimentos, essas coisas todas que acontecem. Mas, cara, eu ouço muita música antiga. Eu ouço vinil, eu tenho coleção de vinil. Eu gosto de ouvir disco, eu gosto de viajar, eu gosto de pensar. E assim eu fico, né? O que eu poderia fazer com as músicas, né? E aí nasceu o Balanço do Louvor, que... Então, que já é o teu dedo nessa linha. Nossa, cara, eu preciso te dizer que, assim, quando eu vi o primeiro, eu curti tanto, porque, assim, tem um CD, ele não é na linha Black, ele é reggae, que é o do Christafari. Eles fizeram um inteirinho e colocaram grandes clássicos aí do Louvor e Adoração e fizeram reggae. Tem uma versão do Osana, que para mim é melhor que o original. A melhor versão do Osana, para mim, é essa versão do Christafari. É uma delícia. Né? E quando eu vi esse do Louvor, eu falei, cara, eles gravaram. Aí eu já comecei a procurar, falei, pô, deve ser um trabalho inteiro aqui, deve ter todas, assim, várias, né? E eu fiquei muito empolgado. E aí já é o teu dedo. Aí eu falei, cara, que coisa. Tem aquela que é do Rodolfo, que você faz também, a maravilhosa. E você já tem esse dedo nessa pegada. Mas eu queria te perguntar, você é daqueles que dizem que a sonoridade do vinil é mais atraente? Tem uma galera que diz que o vinil ele dá um tempero diferente. Você ainda tem, você escuta, você pensa isso? Então, cara, de verdade, assim, vamos falar, né? O vinil tem ruído, o vinil tem, né? Mas, cara, é isso que um pouco traz a humanização dele, né? Tem gente que acha que é superior. Eu não sei.
Tem pessoas que têm equipamentos, mas isso aí é ultra caro para você poder aferir, né? Tem audiófilo que o cara tem um equipamento de, sei lá, 50 mil reais na casa dele para poder ouvir disco. Isso aí é loucura, é utopia, né, cara? Né? Uhum. Então, assim, pô, 50 mil reais eu compro tudo de disco. Boa! mas assim, pensa comigo, né? É, é, eu penso assim, né? Isso aí é uma coisa muito minha, assim, né? E eu já ouvi outras pessoas falando, né? Cara, a experiência entre você ouvir um disco, ela é muito mais pessoal do que o CD. Vou explicar por quê. Porque tem agulha. Cada agulha ela tem uma diferença no som, sabe? Então essa diferença já torna o som um pouco mais peculiar. Eu tenho vinil e CD do mesmo disco. Já experimentei para colocar junto assim. E realmente tem uma diferença. Parece que alguns timbres eles vão mais para fora. Mas, cara, eu vou te dar a sensação que eu tenho, né? Quando eu escuto meus discos, assim, tal, que eu gosto. Cara, a sensação que eu tenho e a sensação que eu tinha quando eu era pequeno, que eu escutava alguns discos, é que os caras estavam tocando ali, cara. Sabe? Entendi. É a sensação que eu... É que, tipo assim, de alguma forma a presença daquela música, a música estava mais presente para mim. E a sensação do CD é uma coisa mais como se fosse um espelho, que era só uma imagem. Ok. É mais ou menos isso que eu sinto quando eu escuto um O CD vinil, e um vinil. o vinil ele traz também toda aquela questão, né? A Flávia, não sei se foi a Flávia, alguém colocou aqui dizendo que lembra a infância, né? Você tem aquela, para uma geração, você tem aquela questão afetiva, né? Então, essa questão das tecnologias, o meu problema não é, falando assim, eu tenho sérios problemas com a tecnologia 4K de imagem, filmes. Eu não gosto. Eu não gosto. Falei, cara, parece que eu estou vendo uma novela. Eu quero ver a película. Eu quero ver o filme. Um amigo meu me chamou para assistir na TV 4K absurda, tal, para assistir um dos filmes dos Vingadores. Cara, realmente as imagens são lindas. Mas eu falei assim, pô, velho, falta um negócio para mim. Às vezes evolui demais. Você fala, meu, tá certinho demais, né? Exatamente. Falei assim, não, evoluiu demais. Eu prefiro aqui ainda esse lance da película, esse negócio assim do cinema, enfim. Mas na música também. E agora uma curiosidade que eu tenho. Você falou do vinil, você falou do CD. O Lincoln aqui disse que os CDs ficam chapados no médio, né? E o streaming, cara? E esse lance de você agora ter a música num celular, né? Num aparelho menor, um negócio. E essa maneira de ter música agora, como é que você vê? Cara, eu sou positivo em relação a isso, eu gosto. Até porque, ó, eu sempre fui um cara que ouviu muita coisa, né? Então, pô, minha esposa lembra. Na época das fitas, eu saía com a caixa de fita. Eu não conseguia ouvir uma fita, velho. Eu era meio maníaco. Então, eu tinha uma caixa de 20 fitas. E andava com isso para lá e para cá. Ia trabalhar escutando. Eu não conseguia. Escutava som, era trilha sonora para ir para farmácia, para ir para padaria. Entendeu? Então, assim, era assim. Aí depois virou o CD. Então, eu tinha uma discotequinha de 20 CDs, assim, que eu saía para lá e para cá, né? E ficou tendo isso. Aí, pô, tinha Discman, né? Tinha Walkman e tal. E aí, cara, veio esse lance do MP3, né? Então, assim, a gente carregava o MP3 e bababá. Depois a gente começou a colocar música dentro do celular. Então, meu, era obsessivo, velho. Eu ficava, tipo, meu, eu tinha um iPod de 80 GB. Eu lotei o iPod, cara. Eu lotei o negócio. 80 GB lotado, assim, para poder escolher música. É um negócio meio doido. E agora é ilimitado, mano, porque, tipo assim, o teu limite é o que tá no streaming. Eu acho isso super positivo. E eu atribuo isso a certas coisas que acontecem hoje, né? Eu acredito que hoje as pessoas ouvem mais música.
do que antes, né? No geral. As pessoas, elas ouvem mais música mesmo, né? Então, assim, a gente vê que hoje em dia, por exemplo, principalmente cantando, as pessoas, no geral, elas são mais afinadas do que antes, né? Hum, Eu acho, é uma coisa que eu detecto, né? Mas, ao uhum, mesmo tempo, como tudo tem a sua parte ruim, né? Eu acho que hoje as pessoas se aprofundam menos nas coisas, entende? hum. Então, assim, as A pessoas, música elas marca têm... menos hoje? Eu acho que sim. Eu acho que sim, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas se aprofundam menos naquilo que elas ouvem. Então, assim, ela tem uma... vamos dizer, ela ouve bastante música, ela tem uma percepção melhor por ouvir mais música, mas, ao mesmo tempo, cara, uma coisa hoje que a gente vê é que as pessoas tocam mal, entende? É o que eu penso. Quem toca bem, toca muito bem. Mas, no geral, cara, essa Você- coisa de tocar instrumento é engraçado, cara. É uma coisa que eu tenho observado. Hoje em dia, o pessoal não tem muito aquela coisa pô, vou pegar um instrumento e tocar. Quem toca bem, toca muito bem. Porque hoje tem muita informação. Mas a Uhum. grande maioria das pessoas que tocam instrumento, por isso que a gente vê essas coisas. Mano, eu vi esses dias aí, o cara fazendo solo de Ousado Amor, acho que meio tom abaixo, e tipo, continua, velho, para, pelo amor de Deus, tá errado. E assim, todo mundo olhando pra ele assim, ó, de lado assim, ó. E ele, tipo, e não percebe, sabe? Entendi. Então, assim, é um negócio meio bizonho até. Mas, assim, no geral, assim, as pessoas ouvem mais música, por isso, quem, por exemplo, canta, tem uma tendência de cantar mais afinado, né, do Você tem a que sensação que o pessoal está cantando melhor, mas não estão tocando melhor. tocando melhor. No geral, não. Que Né? No geral, curioso. não. Você vê, você pega gente que canta muito bem, né? Mas pega toca instrumento assim, ó. É uma coisa engraçada, até uma disparidade. É muito louco isso, né? Mas por quê? Para você tocar o instrumento, você tem que estudar um pouco mais, né? A coisa do canto, para muitas pessoas, é muito natural, entende? Ah, Entendeu? Por quê? O entendi. instrumento você tem que se aprofundar um pouco mais, você tem que estudar. Essa, essa questão de profundidade talvez venha. Nós vivemos hoje, existe uma geração que acha que tudo se resolve com o YouTube. Então, deixa eu ver como é que faz a nota ali e tal, e coloca. Mas é tudo muito assim, né? É um consumo muito rápido. Então ele resolve eu ver ali, olha e já acha que. Mas não tem a dinâmica, entender por que chegou ali, por que se coloca, o que vem depois. Então é uma questão meio da geração, né? Isso, isso. Cara, é o fenômeno de agora, né? Fenômeno É, do que está acontecendo agora. É a, terrível, a cara. relação a relação nossa com a música, né? E você fala, eu perguntei isso porque é uma sensação que eu tenho. Eu fico olhando às vezes os meus filhos e lembrando muito como é que eu reagia nas idades deles, né? E cara, a minha geração assim, pô, a gente decorava, cara, era música de comercial, marcava, entendeu? Sim, Então, sim. tipo, tinha o comercial da Graneiro na década de 80, 90, que era até com um grupo na época que era famoso, era o João Pente e seus meninos amestrados e tal lá. E Certo. tinha mudança com segurança total. Cara, Nossa. achava o máximo. E as propagandas, música de desenho animado, tema de desenho Não, animado. não, isso aí. Cara, eu fico ouvindo hoje os temas daqueles desenhos. Meu, os Isso caras eram não muito se bons. compara, cara. Isso não se compara. Por exemplo, eu assisto aqui às vezes, cara, Pica-Pau. Falo, mano, como isso daqui é rico, cara. É muito Não rico. é? É muito Eu rico. lembro o tema do. Cara, o tema dos Thundercats, por exemplo, a guitarra, o que os caras faziam. Você vê hoje realmente é um negócio mais. Muito mecanizado, muito raso, muito sem vida, muito sem graça, sei lá. Mas Que... assim, é engraçado que você, ó, por exemplo, você pega, se for então de 70 para trás, cara, tem umas coisas incríveis assim de tema de desenho, de filme, né? Eu tava escutando eu tava ouvindo porque eu tava vendo uns seriados, algumas coisas, cara.
Meu Deus do céu, cara. Era muito musical e aquela preocupação, né, do cara que está fazendo a trilha de passar aquele momento. Lógico que a gente ainda tem uns gênios aí, tipo John Williams aí, os caras que fazem umas trilhas absurdas. Fantásticas, né? Tem um cara que era do Oingo Boingo, eu esqueci o nome dele aí, faz muita trilha. Então, assim, tem uns caras que ainda fazem trilha, mas, sobretudo, são coisas que marcam, né? Que marcam. Talvez seja isso. Rogério, já está quase finalizando e já tem gente zangada, você não cantou basicamente nada. Eu queria saber se é possível que você cante, escolhe uma música ou que te marcou, ou um arranjo que você fez agora, enfim. Mas eu queria muito que você cantasse alguma coisinha aí, desse uma palhinha pra gente, para finalizar literalmente em grande estilo. Um abraço pro meu brother, locutor Fábio Fonseca. Beijo para você, amigo. É isso aí, tem muita gente bacana aí aqui nessa live. Entrou aqui, show de bola. Tem uma galera muito da pesada aqui. Até dizendo, pessoal, hoje à tarde, às 4, eu vou bater um papo com o Lincoln. É com ele que eu vou conversar hoje. Vai ter coisa boa aí. Eu tô dando aula esse período aí, mas vou ver se eu consigo de bola. um pouquinho aí para dar um salve em vocês. Muito legal. Vamos lá. Falou do Rodolfo? Vamos lá. Um menino nasceu como um filho, sem luz deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, leva as portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Entra no clima, as mãos pra cima. Onda sonora, sara agora toda dor. Entra no clima, com as mãos pra cima. Receba a luz do alto e sinta o seu calor. Entra no clima, com as mãos pra cima. Onda sonora, sara agora toda dor. Entra no clima, com as mãos pra cima. Receba a luz do alto e sinta o seu calor. Isso aí! Obrigadão, cara. Deus abençoe. Deus abençoe. Grande beijo pra todos aí também.